Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a paz e o amor de Jesus esteja com todos. É com muita satisfação que nós estamos aqui mais uma vez, em nome de Jesus, para os nossos trabalhos dessa noite. E nós vamos convidar a mensagem e logo em seguida fazer a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Nós vamos então ler uma mensagem recebida em uma das reuniões mediúnicas da nossa casa. Amados de minha alma, paz seja convosco. A paz do Cristo, a verdadeira paz, a paz que exterioriza de cada coração, que pacifica. São tempos de que a paz seja vivenciada, não somente falada, pregada, manipulada. Busquemos a paz do Cristo, lembrando o que ele afirmou. A minha paz vos dou, não vô-la dou como a do mundo. Muitos buscam a paz na ausência das tribulações, nas riquezas materiais, na saúde do corpo. A paz do Cristo é a paz diante das tormentas. É a paz da coragem, a paz da resignação, a paz das escolhas conscientes no bem, da compreensão. Ah, amados, buscar a paz do mundo é buscar pelo fútil, pelo inútil, por aquilo que nada acrescenta ao espírito. Aqueles que buscam a paz do Cristo, buscam nas tormentas da existência, nas ações mais lindas e belas da caridade, capazes de deixar sobressaltar a fraternidade, a solidariedade. Quantos irmãos pacificadores sofrem as tormentas das perseguições, das prisões e até mesmo da morte física, mas permanecem em paz. Na paz do Cristo Jesus, que é a paz de amar, que é a paz de buscar sempre no apaziguar a felicidade real, onde se desmoronam os castelos do poder, da escravidão, do apego. E se constrói a morada cujas bases estão no Evangelho do Cristo, onde toda e qualquer tormenta poderá acontecer e a construção permanece inabalável, porque é soberana. O amor no amar, no servir. Fiquem em paz, apaziguem, leve a paz em nome do Senhor. E assim, meus irmãos, envolvidos nessa mensagem que nos chama a essa paz, que muitas vezes nós realmente buscamos onde ela não se encontra. E nunca que nós estivermos olhando e buscando a paz em um lugar que não seja no Cristo, nos seus ensinamentos, no amor de Deus, na sua misericórdia, estaremos olhando errado. Então, que nós possamos sim, iniciando mais um ano, um calendário novo, que nós possamos pensar muito em toda a paz que queremos que seja envolvida em nossos corações, em todo o nosso redor. Que nós possamos ser essa paz que o mundo pede, que comece por cada um de nós e se espalhe sem limites, em todos os cantos desse nosso planeta, em todo esse mundo. Que nós sejamos realmente mensageiros de Deus, quando olharmos uns para os outros e possamos dizer: fique em paz. Que Deus nos abençoe, que possa também trazer ao nosso irmão, a nossa irmã que irá falar conosco nesta noite, essa paz e os ensinamentos que aqui viemos para encontrar. Que assim seja.
Muito linda essa mensagem, falando sobre a paz, porque a paz é o que todos nós almejamos, né? Que essa paz seja com o nosso planeta, com todos nós. Nós vamos receber aqui, acho que em primeiro lugar, a nossa companheira Daniela, que vai falar sobre um tema que eu acho que muita gente vai gostar, que é sobre depressão. Vamos convidar. Obrigada. Só marcar aqui. Boa noite a todos. É a primeira vez que eu estou aqui nesta casa, tendo essa oportunidade de falar com vocês da doutrina espírita. E agradeço, porque apesar de eu ser uberlandense, eu passei 31 anos fora. Faz 8 meses que eu voltei a residir em Uberlândia. Então, eu estive afastada por muitos anos, mas não da doutrina espírita. Eu fui bem cedo para Guaxupé, uma cidade no sul de Minas, onde lá eu tive a oportunidade de ter contato de forma ainda mais intensa com a doutrina, e eu fiquei muito feliz com o Cristo que eu conheci através da doutrina espírita. Então, hoje, o meu trabalho na parte da exposição é voltado para o Evangelho, porque é a base que eu acredito para que todos nós precisamos. E hoje eu trouxe esse tema, que é uma abordagem que é feita por Andrei Moreira. Não sei se algum de vocês aqui já conhece esse palestrante. Ele é um médico homeopata, ele foi presidente, não sei se ainda está presidente da Associação Médica Espírita Mineira, e ele é, além de conferencista, ele também tem várias bibliografias espíritas publicadas. E o tema que nós vamos trabalhar hoje é baseado em 2 bibliografias dele e também no livro Emoções que Curam, do Vanderlei de Oliveira, pelo espírito Hermancedo Foucault. Não sei também se vocês já tiveram contato com esse livro. É na linha psicológica. Não é a minha área, mas nós vamos abordar de forma mais superficial o tema, porque é um tema extenso, na verdade é um seminário. Mas para caber dentro do horário, nós vamos resumi-lo e eu vou passar os aspectos mais importantes. Então, aqui eu não vou fazer um tratado sobre a depressão, mesmo porque eu não sou habilitada, não é da minha área. Eu estudo esse tema, eu acho ele muito importante para o nosso autoconhecimento, trabalhar a linha psicológica, mas não sou especialista nessa área, tá ok? Então, para iniciarmos, o mais importante, aqui a bibliografia, que nós vamos trabalhar hoje, que eu estou passando para vocês, onde a gente vai encontrar vários dos aspectos que estão sendo abordados hoje. E o mais importante da nossa abordagem hoje é a gente ter a consciência que essa abordagem da depressão tem que ser analisada à luz do ser integral, que é o espírito, perispírito e o corpo. Não tem como a gente analisar sem ter essa visão geral daquilo que nós somos, né? Nós somos um espírito encarnado, nós somos um espírito numa experiência corporal, e não em contrário, né? Não somos um espírito que tem um corpo, não. Nós somos espíritos numa experiência corporal. Então, para que a gente compreenda essa abordagem, é importante ter essa compreensão, que ela é feita à base do ser integral, conforme nós assimilamos através da doutrina espírita. Bom, aqui nós vamos começar falando sobre a depressão, nesse sentido, né, que é um transtorno mental, como muitos de nós já conhecemos, né, que causa alterações do tipo não apenas físicas, mas também intelectual, emocional e comportamental. Então, a gente vai entender um pouquinho como que isso acontece na nossa vida e que relação isso tem com a doutrina espírita. Vamos também desmistificar algumas coisas que muitas vezes a gente absorve aqui e ali e não compreendemos melhor o assunto.
Bom, o mais importante é que ela tem vários componentes. Não é apenas um. A depressão não tem apenas um componente. Ela tem o componente biológico, ela tem o componente orgânico e ela tem o componente psicológico. E, no nosso caso, também espiritual. Então, aqui a gente viu que são 4 componentes que a depressão pode integrar: biológico, orgânico, psicológico e espiritual. É um estado da alma. A alma é o espírito encarnado. Então, é um estado da alma, é como o ser se sente. Então, é muito importante a gente entender isso. É como o espírito se sente, né? E ela tem vários graus: leve, moderado e o mais grave, já é considerado mesmo o estado grave. Mas, em qualquer que seja o grau, sendo leve ou grave, existem sintomas que comprometem a nossa vida diária, que compromete a interação, compromete as atividades, compromete a percepção da vida, do mundo. Então, entendimento disso também nos ajuda muito a compreender, porque muitas vezes a gente interpreta como sendo uma preguiça da pessoa, uma falta de coragem, de força para enfrentar os desafios da vida, como se a pessoa estivesse se omitindo das responsabilidades, mas não, é um transtorno mental que é sério. E ele precisa ser diagnosticado, precisa de acompanhamento médico, tratamento e, inclusive, também psicoterápico. Bom, vamos começar entendendo aqui por que eu falei do livro Emoções que Curam, de Vanderlei de Oliveira. Para a gente entender a depressão, a gente precisa entender que todos nós somos dotados de emoções. E as emoções são estruturais, são básicas. Elas, vamos dizer assim, são pontes que nos conduzem para algum lugar. Que lugar é esse? Onde eu quero ir, o que eu desejo, o que eu sou, como eu me sinto. Então, todos nós, o tempo inteiro, nós somos expostos a emoções. Elas fazem parte da arquitetura da alma. A nossa mente trabalha o tempo inteiro com emoções. Então, nós estamos constantemente sendo submetidos a emoções. O que é uma emoção no sentido da ciência? É uma resposta química neural. Do quê? Do cérebro. Para nós espíritas, sim, é uma resposta química neural do cérebro. Mas quem sente? O espírito. Então, é uma conjunção. Né? Por quê? Quem adoece? É o espírito. Quem sente é o espírito. Mas o nosso corpo tem uma resposta química neural a essas emoções. Então, toda emoção, ela está mostrando para nós alguma coisa sobre nós mesmos. É uma ponte que nos leva ao autoconhecimento, a saber quem somos. Então, por exemplo, se a gente escutar um barulho forte lá fora, um grito, um estampido, alguns vão ter, por exemplo, o coração vai se acelerar, outros vão se assustar, outros vão se sentir perplexos, não é? Isso é emoção. E o que mesmos vai nos ajudar a ter uma compreensão de quem nós somos, para onde queremos ir, quais são os nossos desejos, os nossos objetivos. Então, quer dizer, é um autoconhecimento mesmo, né? Então, essas emoções são básicas e primárias. O que acontece com elas quando elas não são conduzidas de forma correta? Quando elas são represadas, reprimidas, quando elas são conduzidas sob o egoísmo tóxico, o egoísmo agressivo que nós ainda trazemos na nossa essência, elas se transformam em sentimentos híbridos. Que sentimentos híbridos são esses? Vou dar alguns exemplos aqui só para a gente compreender. Culpa, azedume,
vaidade, insatisfação, ciúme, insegurança. Então, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. A gente oscila aqui e ali, né? Para a gente ver como as emoções são importantes, numa outra oportunidade, nós podemos voltar e falar só sobre esse tema. Mas só para a gente ter uma ideia, olha só. A mágoa, que é uma emoção, é uma dor que nos sacode para que descubramos velhas ilusões adormecidas no campo mental. O medo é o indicador de que queremos responder acertadamente aos desejos, requisitando de nós mesmos maior preparo e atenção. A culpa é uma exigente orientadora que nos convoca a rever crenças e valores. O orgulho é uma força que, bem orientada, torna-se o pilar da autoestima. Por quê? O Evangelho fala para a gente que a gente deve combater o orgulho e o egoísmo. Mas a autoestima saudável, não a egoísta, não aquele sentimento de eu e eu, ela é a base da nossa paz interior, da nossa realização. Todos nós precisamos de uma autoestima saudável para existir no mundo, para realizar no bem também, para crescermos espiritualmente. Então, o orgulho tem essa base como emoção, mas se nós conduzirmos corretamente, ela vai nos proporcionar uma autoestima saudável, uma autoestima que nos leva a amarmos a nós mesmos, mas sem excluirmos a interação com o outro e sem também deixarmos de participar, sem deixar de lado a integração com as leis divinas. Então, emoções são perfeitamente naturais e a gente está oscilando. Hora que estamos em processo de evolução. E elas vão nos ajudar na compreensão de quem nós somos, se nós procurarmos entender o que elas estão nos mostrando a respeito de nós mesmos. Porque elas são um espelho daquilo que nós somos. Nós reagimos conforme a nossa evolução. Numa situação difícil, que tem um entendimento um pouco maior, vai ter uma reação. Aquele que tem uma evolução ainda um pouco mais básica, ele vai ter uma reação diferente. Quem somos nós está mostrando algo sobre nós e, ao mesmo tempo, são pontes. Né? O problema está no seguinte. Vamos fazer uma alegoria aqui para a gente entender. As emoções, elas devem fluir como rios. O rio, quando os caminhos, os obstáculos, ele serve à margem. O que é servir à margem? Ele promove vida, não é? Ao redor do rio, a gente vê florescer a vida vegetal, animal. Quer dizer, o rio, quando flui, a água, quando corre, na sua naturalidade, ela serve à margem. As emoções também foram feitas para servir à margem, ou seja, para criar vida em abundância em nós. O problema é quando nós as reprimimos ou quando nós não as elaboramos, ou seja, não damos a elas a devida atenção, deixamos elas de forma desgovernada, quer dizer, nem de mais nem de menos. Então, vamos supor num rio em que a gente coloca uma barreira. O que vai acontecer de um lado se a gente fizer uma barragem num rio? De um lado vai acontecer o quê? O acúmulo, né? Enchente. O acúmulo. E do outro? Vai faltar. É escassez. Então, de um lado vai haver enchente, do outro vai haver seca. Vamos transportar isso para dentro de nós. Quando as emoções não são trabalhadas, a mesma coisa acontece conosco. Ou nós nos sentimos áridos, ou nós temos emoções demais. Ou seja, não há um equilíbrio. Então, daí a importância da gente dar atenção para isso, né?
E essas emoções reprimidas, elas criam um fardo muito grande dentro de nós, um fardo difícil, pesado de carregar, né? E nós não ainda entendemos, muito embora a nossa medicina já está caminhando para isso, o poder que tem essas emoções não trabalhadas de afetar a nossa saúde física, emocional e espiritual. Então, é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Para começar, vamos tratar de um tema muito importante. O que é depressão e o que não é depressão? É muito importante a gente entender isso. O que é depressão e o que não é depressão. Por que eu coloquei os dois balãozinhos? Um cheio e o outro totalmente vazio lá. Um representa tristeza, o outro representa depressão. É aquela pessoa que realmente chegou no fundo do poço, que está vivenciando mesmo o processo de depressão. São coisas diferentes que a gente vai entender agora. Então, tristeza não é depressão. É um processo natural da alma que leva busca a gente a ressignificar algo que está guardado lá dentro. É um processo que dura mais ou menos 2 semanas, não é uma coisa longa. Se passar de 2 semanas, aí ela pode cronificar, cristalizar. Aí sim, é que começa o problema. Tá? Então, vamos fazer uma analogia aqui para ficar mais fácil a gente entender. Todo mundo tem a maioria de nós, pelo menos, tem um quartinho, assim, um lugarzinho em casa onde a gente guarda tudo, que não quer à vista naquele momento. O que a gente põe no quartinho dos fundos, gente? Aquilo que a gente não usa mais, mas não se desfaz, o que mais? Aquilo que a gente não quer lidar agora, nesse momento, não quer ter que lidar com isso agora, a gente põe lá. Né? O que mais? Aquilo que não pertence a nós e a gente não sabe de quem é, a gente põe lá. Uma hora o dono aparece. O que mais? Aquilo que a gente não vai servir para mais nada, mas a gente ainda não desapegou, aí a gente põe lá. Dentro da gente é diferente? Não é. Nós também guardamos muita coisa que nós não sabemos que guardamos. Não temos a consciência, num processo consciente, de que aquilo está armazenado no quartinho dos fundos. Então, em algum momento, quando esse quartinho começar a ficar abarrotado, quando esse quartinho começar a ficar cheio, o que acontece com o despejo, com o quartinho dos fundos, quando ele fica muito lotado? Começa a aparecer o quê? Inseto, mau cheiro, né? Ratos, não é isso? E dentro da gente também não é diferente. Quando o quartinho dos fundos fica lotado, é hora de fazer a faxina. Aí vem a tristeza. A tristeza é justamente isso. É um convite a um ajustamento com a realidade. Nós precisamos voltar lá, pegar aquele guardado que nós armazenamos lá por algum motivo. Que guardados são esses? São sonhos armazenados, deixados de lado, opiniões que não foram emitidas, projetos que nós não concluímos, expectativas frustradas, decepções ou desilusões, metas, valor pessoal, autoestima baixa. Então, são coisas que a gente vai armazenando. São situações em que a gente vivenciou emoções e não trabalhamos. E elas vão enchendo o quartinho dos fundos. Não, eu não quero lidar com isso agora. Depois eu vejo o que eu faço com isso. Não estou sentindo isso, a negação das emoções. Não estou sentindo. Então, aí a gente vai guardando tudo no quartinho dos fundos, até que chega um momento em que nós somos convidados pela tristeza, como um movimento natural da vida, a ressignificar algo em nossa alma que está ali armazenado. Né? Então, o sentimento daquilo que está transbordando
é justamente isso, ele aparece em forma de tristeza. A tristeza é como se ela estivesse dizendo assim, chegou a hora de olhar para isso, chegou a hora de você resolver isso. Né? Então, como que a gente pode arrumar o quartinho dos fundos? Aí a pergunta é essa, né? Tá, tudo bem, todo mundo guarda alguma coisa, mas como que eu arrumo o quartinho dos fundos? Primeira coisa, a gente precisa de coragem para abrir o quartinho dos fundos e encarar. É a primeira coisa. A segunda, abrir a porta e começar a tirar para fora aquilo que a gente vem se negando ou vem negligenciando. Né? Dar nome para aquilo que vai estar sendo tirado. Isso é muito importante. Dar nome. Que nome é esse? Porque muitas vezes a gente guarda sentimentos como mágoa reprimida, né? Decepções, frustração. Então, é preciso que a gente dê nome àquilo. Eu estou com raiva, eu me sinto com raiva. Eu me senti traído, eu me senti decepcionado, eu senti ódio. Então, é muito importante dar nome para aquilo. Aquilo tem que ter uma simbologia para nós. E a simbologia é o nome, para que a gente possa enfrentar e entender aquilo que a gente precisa trabalhar em nós. Ele tem que ter um nome. Então, é importante olhar para essa emoção e dar um nome a ela. Eu me senti assim, eu me senti dessa forma. Né? Por que eu me senti? Porque, às vezes, a gente fala assim, a pessoa fez isso para mim. Às vezes, a pessoa nem sabe que provocou aquilo em nós. É eu que me senti assim. Então, é muito importante a gente dar esse nome. Eu me senti assim. E fazer perguntas para nós mesmos, tipo assim, a primeira vez que eu sinto isso, ou não, sempre acontece comigo. Para que serve isso? Tem utilidade? Vale a pena eu continuar alimentando isso? A quem pertence isso? É meu? Muitas vezes a gente guarda sentimentos baseados em crenças que a gente assimilou que não são nossas. É fruto da identificação que a gente tem com o outro e a gente quer, vamos dizer assim, honrar o outro, mas naquilo, na verdade, não é o que a gente quer, não é aquilo que a gente deseja. Então, a gente muitas vezes guarda um sentimento aqui de frustração porque a gente assimilou algo, uma crença, uma convicção que não é nossa, por essa identificação. Né? Por exemplo, aqui, vamos dar um exemplo. Filhos que querem agradar pais e seguem profissões que não são condizentes com o seu desejo, com a sua vocação, com aquilo que ele desejaria fazer para si. Né? Pessoas em um relacionamento que deixam de realizar coisas que gostam, deixam de ter uma certas, de emitir opiniões, para não causar dificuldades no relacionamento, ou seja, se reprimem para não causar dificuldades no relacionamento. Isso acaba gerando, em algum momento, uma frustração, uma infelicidade que vai, em algum momento, ter uma repercussão em nós. Né? Então, é isso, gente. A tristeza é um convite a fazer essa faxina, a abrir o quartinho, encarar o quartinho. Né? E nesse movimento de fazer a faxina, a gente vai ressignificando aquilo que está lá guardado, esperando ser elaborado por nós, né? Dando sentido no nosso interior. E nisso as emoções vão fluindo naturalmente, e a gente vai lidando também com elas naturalmente. Então, esse processo é muito importante quando a gente se sentir por alguma situação entristecido, né? E fazer essa faxina interior. Então, o que acontece? Que eu falei no início. Tristeza não é depressão. O processo de tristeza, ele dura em média 2 semanas. Se ele permanece, ele cronifica, aí ele pode vir a se tornar a depressão. Aí é que está o perigo. Aí é que a situação muda de figura. Aí já não é mais tristeza. Porque tristeza todos nós passamos por isso. Dificuldades,
decepções, frustrações, perdas, todos nós vamos enfrentar. Nenhum de nós está livre disso. Mas, se a gente aprender a lidar com isso, nós vamos falar já aqui sobre as fases do luto. Aí, essas emoções vão fluindo, a gente vai lidando com elas de forma natural e o rio, a água, volta a correr, certo? Então, vamos falar aqui uma coisa importante, né? Que, sendo a tristeza um convite para que a gente possa fazer esse ajustamento à realidade, né? A situação que nós estamos sendo convidados a rever, se nós deixarmos a tristeza canalizar sob a tutela do orgulho, o que vai acontecer conosco? A rebeldia e a revolta. Então, são situações também que podem, muitas vezes, causar graves problemas para nós. Bom, a depressão... Nós passamos aqui, eu vou passar um pouquinho adiante. Ó. A depressão é um transtorno mental, pois aqui só mais fácil para a gente ler o conceito, isso à luz da ciência, né? Uma alteração de tipo intelectual, emocional ou comportamental, sério, que interfere na vida diária, na capacidade de trabalhar, de dormir, de estudar, de comer e vivenciar as atividades do dia a dia. Então, ela tem grau leve, moderado e grave, né? A depressão é a cronificação da tristeza, ou seja, é quando um estágio passageiro, que é a tristeza, se torna permanente. E isso vem com associação de sintomas físicos e outras circunstâncias, como a gente viu ali. É a segunda doença mental mais incidente no mundo. Qual é a primeira? A depressão é a segunda mais incidente no mundo. Qual é a primeira? A ansiedade. A depressão é uma prisão no passado. E a ansiedade? É uma constante projeção no futuro. Em ambos os casos, a pessoa nunca está vivendo no momento presente. Na depressão, é sempre uma prisão em algo do passado. E a ansiedade é uma projeção num futuro que pode ser que nem venha a acontecer, né? A depressão é diferente do transtorno bipolar. Isso é importante falar também, porque a depressão é apenas uma fase do transtorno bipolar. É outra situação, viu? A depressão necessita de consulta médica adequada para o diagnóstico, acompanhamento, o tratamento e também a psicoterapia. Ou seja, é muito importante a gente buscar os recursos materiais. Tá? Muitas vezes, como falei, ela é interpretada como preguiça, indolência, má vontade, falta de responsabilidade, falta de coragem da pessoa, né? Mas a verdade é que a pessoa, quando ela enxerga tudo cinza, tudo cinza. O mundo para ela perde o brilho, perde a cor, perde a alegria. A pessoa só foca, tem uma monoideia, só pensa naquilo. E ela esquece tudo de bom e que ela pode vir ainda a ter, né? Então, é uma situação em que a pessoa se enclausura dentro da própria mente no passado, num fato, numa situação. Bom, o luto, uma coisa importante também, a base da depressão é a não aceitação da realidade, que é o que nós vamos trabalhar agora, a questão do luto. Tá? Então, a base da depressão, guardem isso. A base da depressão é a não aceitação da realidade como ela está posta. É tipo assim, já que eu não tenho a vida que eu quero, eu também não aceito a vida que eu tenho. É basicamente assim, tá? Trocando em palavras, simplificando, né? É claro que isso tem implicações mais graves no contexto da psicologia, da psiquiatria, que têm que ser trabalhados. Aqui a gente está fazendo só um apanhado, né? Bom, para a gente entender o luto, eu queria passar com vocês também que eu acho muito importante, porque tudo que acontece em nossa vida gera, de alguma forma, uma consequência, né? E a gente vivencia situações que a gente sabe muitas vezes, como nós falamos, que nenhum de nós está livre, como, por exemplo,
a perda de um ente querido, vírgula, né? Perda, vírgula, a partida de um ente querido, um relacionamento que termina, um trauma que a gente vivencia, uma perda financeira, uma perda de um emprego. Então, são coisas que acontecem conosco, faz parte da vida que nós vivenciamos aqui. E toda escolha que nós fazemos, de certa forma, ela gera uma perda e gera um ganho. Como assim? Para a gente entender o luto, é importante a gente entender isso. Tudo que acontece na nossa vida, a gente faz uma escolha. E essa escolha pode gerar uma perda e também um ganho. Ou seja, para eu ganhar uma coisa, às vezes eu tenho que perder outra. É muito importante ter esse conceito na nossa mente. Que uma escolha pode gerar uma perda e um ganho. Um exemplo. Uma pessoa que opta por se casar, por constituir uma família, um relacionamento. Essa pessoa, ou esse casal, eles têm que fazer o luto da solteirice. O que é o luto da solteirice? Eu tenho que me despedir da minha vida antiga. Porque, senão, ela não vai aceitar as responsabilidades do novo ciclo que se inicia. A pessoa vai querer continuar sendo solteira no novo ciclo. A mesma coisa acontece com adultos infantilizados, que nada mais é uma representação de crianças que não quiseram crescer. É um adulto que cresceu biologicamente, mas ele se recusa a assumir responsabilidades da vida adulta. Então, é preciso eu despedir do ciclo anterior, daquilo que eu vivenciei, para que eu possa avançar para o ciclo que está começando. Então, por isso, a gente tem as fases do luto. O que é o luto? É um fenômeno psicológico natural para que possamos nos adaptar às perdas ou às modificações que ocorrem na nossa vida. Ou seja, essa despedida da situação anterior. Né? Então, para que a gente possa, vamos dizer, passar de uma situação para outra, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Lembra da perda e do ganho? Eu tenho que abrir mão de algo para que eu possa ganhar outra coisa, um novo ciclo se começar, uma nova etapa, um novo trabalho, um novo relacionamento. Eu tenho que fazer o movimento da aceitação ali. Então, a gente tem as fases do luto, que eu vou mostrar aqui agora, que nós estamos lá. Negação, que é uma situação que acontece com todos nós quando passamos por uma situação assim, um trauma, um acontecimento grave, uma partida de um ente querido, uma perda de um emprego, uma situação financeira complicada. São situações que podem ocorrer. Então, aí a gente tem aquela fase de luto, ou seja, é um convite a despedida daquilo que não é mais. E a gente tem a fase da negação. É aquela fase em que a gente fala assim, não está acontecendo, não é verdade. E a gente começa a criar idealizações que a gente vai amanhecer no outro dia e vai estar tudo diferente, tudo melhor. Que aquilo vai ser consertado, que a pessoa vai voltar. São coisas que a gente gera na nossa mente. Aí, passada essa fase da negação, a gente começa a fazer a fase da barganha. Que barganha que é essa? A barganha com a vida. Tá acontecendo, aí eu já não nego mais, mas eu vou tentar suprir isso com alguma coisa. Eu vou tentar tirar alguma coisa do meu interesse disso. Eu vou tentar garantir alguma coisa para mim nisso. Aí entra a fase da barganha. Quando a gente percebe que não vai ter essa barganha, nós passamos para a fase da raiva, que é aquele momento em que a gente admite que realmente o fato aconteceu, que não adianta negar, não adianta barganhar, e o fato realmente não vai retroceder, não vai voltar atrás. Né? E aí vem a tristeza, que é a constatação de que não tem como retroceder, não tem como voltar para o estado anterior. Aí vem a tristeza. Lembra que a gente falou? A tristeza é um convite ao ajustamento com a realidade, com a vida que a vida está apresentando para nós ali naquele momento. Então, nessa fase, vem a tristeza. Depois da elaboração da tristeza, ou seja, quando a gente trabalhar essas emoções, aí vem a aceitação. É quando a gente se despede do passado.
Se não houver essa elaboração da tristeza, se nós não nos despedirmos daquilo que não vai ser mais, aí a tristeza pode se cronificar. Por isso que a base da depressão é a não aceitação da realidade. Bom, a parte mais importante que eu vim falar para vocês aqui hoje, porque eu tenho poucos minutos e eu não posso me estender muito, tá? Perdas, tribulações, frustrações, todos nós vamos vivenciar. Faz parte do mundo de provas e expiações que a gente vivencia. E eles são obstáculos importantes para o nosso desenvolvimento. Por quê? Porque o ser precisa adquirir as duas asas da sabedoria. Que asas são essas? A do conhecimento e a do amor. Então, para alçar esses voos, a gente precisa desenvolver as duas asas da sabedoria. Se a gente não aceita o convite pelo amor, a vida tem que fazer o convite pela dor. Então, a gente precisa desenvolver essas duas asas da sabedoria. A vida sempre vai movimentar e nos proporcionar esse movimento de crescimento. Então, no mundo de provas e expiações que nós vivemos, essas tribulações, dificuldades, frustrações, fazem parte. Nós vamos passar por elas, né? Por mais doloridas que elas sejam. Então, o mais importante não é o que aconteceu no passado, não é o trauma, não é a dor que eu vivencio, que é dolorosa, muito difícil mesmo, né? Um relacionamento que terminou, alguém querido que partiu. Qualquer que seja o que aconteceu na nossa vida, o grande X é a resistência em não trabalhar no presente para modificar aquela situação. Ou seja, trocando em miúdos é aquele ditado, né? Se a vida me deu limão, vou fazer uma limonada. Então, não é o que aconteceu conosco que é o fator, que é o X da questão. A questão é a gente travar as pernas e dizer, eu não vou andar. Se eu não tenho a vida que eu quero, eu também não aceito a vida que eu tenho. Então, a gente não trabalha para modificar, para ressignificar, para dar outro sentido para aquilo que aconteceu no passado, né? E se nós não encaramos as feridas, elas vão doer aprofundando, cada vez mais. Então, Andrei Moreira tem uma frase que ele fala assim, a dor da cicatrização cura, a dor do luto cura. Ou seja, se a gente conseguir passar pelas fases do luto e vencer, nós vamos nos despedir daquele evento e vamos seguir adiante. Agora, a dor do aprofundamento, ela mata ou causa grandes prejuízos na nossa vida, porque a gente sabe que a doença, a depressão desencadeia várias situações no corpo físico, que em outras circunstâncias também a gente pode vir aqui falar sobre o adoecimento, que é muito bem tratado no livro de André Luiz, Ação e Reação, e Dois Mundos, Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. A gente pode tratar desse tema numa outra oportunidade, sobre o adoecimento. O fato é que nada é por acaso, não acontece da noite para o dia. Não existe a lei do de repente. Não. Tudo o que acontece conosco é um processo de adoecimento, um processo em que nós fomos deixando as nossas emoções, as nossas vibrações soltas, sem o devido trabalho, né? Então, a realidade existe para ser modificada. É preciso a gente trabalhar no agora. Com o que eu tenho na mão, eu posso fazer alguma coisa. Então, o que eu posso fazer com aquilo que eu tenho? Esse que é o convite. O que eu posso fazer com essa dor? O que eu posso aprender com ela? O que eu posso transformar na minha vida através dela, né? Fazer esse movimento para que a gente possa ultrapassar o luto. Então, quando a gente fica preso ao fato que aconteceu, né, lá no passado, ou que ocorreu, ou apenas sonhando ou idealizando com aquilo que poderia ter, ou aquilo que poderia ter sido e não foi, nós nos desconectamos da realidade do momento presente. O que significa realização? Nós só podemos realizar agora. O passado não é acessível. O presente nós estamos construindo agora. Nós estamos colocando os tijolinhos do futuro nesse momento.
futuro que nós vamos ter, nós estamos pondo os tijolos agora. Então, nós só podemos realizar no momento presente. O que é realizar? Realizar é ação real no momento presente, né? Então, nós precisamos ter essa consciência de que se estagnarmos, se travarmos as pernas e recusarmos a andar, a dor vai doer aprofundando, né? Bom, vou falar rapidamente aqui. Fator genético e depressão. É verdade que há uma base genética para a depressão, porque aqui a doutrina espírita não entra em contradição com a ciência, viu, gente? Tudo é estudo. Tudo, a nossa ciência vai caminhar e vai andar de mãos dadas com a religião um dia. É verdade que há uma base genética para a depressão? Sim. Os genes que atuam na depressão verdadeiramente têm base genética, mas esses genes têm que ser ativados. Ou seja, a gente não nasce com os genes ativados. Nós temos que ativá-los. E como que a gente ativa esses genes? São fatores internos e externos. Quais são os internos? As nossas emoções, nossos pensamentos, nossos sentimentos e o nosso comportamento. Os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, e também os fatores externos, o que comemos, o que bebemos, como agimos, como tratamos o nosso corpo, as substâncias que nós ingerimos, tudo isso. É uma conjunção de fatores. Lembra que a depressão tem vários fatores, biológico, orgânico, psicológico. Então, é isso aí. Os nossos genes ficam permanentemente ativados, independente da nossa vontade? Não, eles têm que ser ativados. Por quem? Por nós. Uma pessoa pode ativar esses genes permanentemente? Pode. Uma pessoa pode passar a vida inteira em estado depressivo, se ela não reagir. Ela pode passar a vida inteira com esses genes ativados. A pessoa pode ter autonomia e modificar a expressão da sua vida, ressignificando as suas emoções e sentimentos? Sim, ela pode. Ou seja, ela pode desativar esses genes. Então, o espírito é o senhor do seu corpo. O espírito é o senhor do seu corpo. O que acontece no corpo, nas nossas células, são reflexos do que vai na nossa alma. Tudo que acontece no nosso corpo repercute na nossa alma. E vice-versa. Tudo que acontece na nossa alma também tem repercussão no nosso corpo, né? Então, o espírito, o ser, é o responsável. Então, a depressão, não adianta a gente culpar o outro. Está em nós mesmos. Nós é que ativamos essas moléculas e que provocamos o adoecimento, né? Outra questão muito importante. A depressão é espiritual ou ela é decorrente de influência obsessiva? É muito fácil a gente culpar os obsessores, as influências obsessivas, né, gente? Afirmar que a depressão é exclusivamente de fator espiritual é muito sério, porque, como a gente viu, a depressão tem muitos componentes. A depressão ela não é necessariamente espiritual, mas o adoecimento é do espírito. Ou seja, cada um de nós é determinante para a sua doença e também responsável pela sua própria cura. É o espírito que adoece. A depressão pode ter, sim, causa espiritual. Tanto ela pode determiná-la, como também ela pode se associar, né, às influências e ser agravada por essa associação. Como que isso acontece? Quando a depressão é determinada por uma influência espiritual, a pressão energética, simbiose entre os dois são tão grandes, não é só encarnado e desencarnado, não, viu? Porque a obsessão também existe de encarnado para encarnado. A simbiose é tão grande, ou seja, a sintonia entre eles é tão profunda que existe uma pressão energética. Nesta pressão energética pode sim induzir, né, promover a alteração dos neurotransmissores e alterar o funcionamento cerebral do ser, ocasionando o transtorno mental da depressão. Mas é importantíssimo, ou seja, é fator determinante a sintonia. O obsessor, gente, é um convidado.
É um convidado. Ninguém pode ser obsidiado se não consentir. Eles vêm até nós pelas portas das fraquezas que existem em nós mesmos. Então, ele é um convidado. Nós abrimos as portas, né? Então, se nós não consentimos, nós não seremos influenciados naquilo que nós não temos sintonia com o outro, né? Então, quando a obsessão, concluindo, quando a obsessão não é uma causa determinante, as influências espirituais podem agravar. Por quê? Um espírito, uma pessoa que tem, por exemplo, uma pessoa que traz como resquício do seu passado, das suas existências anteriores, a culpa, a baixa autoestima, e ele passa a vida inteira transitando nesse tipo de pensamento, que tipo de espírito ele vai atrair? Espírito afim. Espírito que tem a mesma vibração, sintonia. Sintonia, ou seja, emite uma onda, uma faixa magnética que encontra repercussão no outro e ali existe uma sintonia. Um alimenta o outro. Então, tem que haver essa sintonia. Então, não quer dizer que o outro determinou. Quer dizer que se eu já tenho aquela tendência a cultivar pensamentos que vão me causar esse entristecimento e, consequentemente, a depressão, a pressão energética que o outro exerce pode agravar. Ou seja, tornar mais grave aquele processo. Então, daí a importância também da terapia espírita que nós vamos falar agora, né? Então, muito importante cuidar das vibrações, principalmente nos momentos em que a gente estiver passando pelas turbulências, pelas tristezas, pelas dores, né? E uma coisa muito importante da gente falar também, muitas pessoas que buscam ajuda não querem, tanto no âmbito da medicina quanto na casa religiosa, elas não querem ajuda, no sentido de cura. Elas não querem ser curadas. Elas querem anestesia. Elas querem se livrar da dor, mas não querem se curar, porque a cura é um processo de modificação, de ressignificação dentro de nós. Então, é justo, quando a gente está passando pela dor, nada mais do que justo a gente buscar o alívio daquela dor. É o primeiro movimento que a gente faz. Mas é importante se conscientizar da responsabilidade do doente na sua própria cura, no seu tratamento, né? Bom, e a última coisa que eu queria falar muito para nós aqui, que libertar do sofrimento é só uma parte do processo de cura, que eu acho que é o que é o mais importante que eu vim falar aqui hoje, é isso. Libertar-se do sofrimento que a depressão causa em nós é parte do processo de cura, que a cura é um processo muito mais amplo, muito maior do que isso, né? É imprescindível buscar o tratamento médico, buscar o diagnóstico, buscar também a psicoterapia, né? Os recursos de amparo e socorro que a vida material nos oferece, mas não é o medicamento que cura, é a transformação do paciente e na sua própria cura, né? Requer que a gente tome posse de nós mesmos, que aceitemos o desafio, né? Que aquilo está provocando em nós, que experiência que eu possa adquirir daquilo, e se requer também que a gente sinta, permita sentir, né? A percepção das nossas emoções, dos sentimentos que estão ocorrendo ali com a gente, o que está acontecendo conosco, e dar nome. Lembra que a gente falou? Dar nome para aquilo. Para que a gente possa lutar com algo, a gente precisa conhecer o nosso inimigo. E nós temos os tratamentos espíritas para a depressão, que a gente sabe. A evangeliterapia, que são as palestras, né? O passe, a água fluida, o trabalho voluntário no bem, né? O tratamento espiritual desobsessivo, mais a responsabilidade do tratamento do paciente no tratamento. Isso significa o quê? Modificar as nossas crenças, ressignificar as emoções, mudança de sentimentos, comportamentos e ações, ou seja, a mudança interior. Não adianta eu agir, buscar o tratamento para que eu possa voltar àquela vida antiga que eu repeti tudo de novo. Eu vou adoecer de novo.
É preciso que haja uma transformação para a cura, né? Mas de todos os tratamentos disponíveis, isso é o mais importante que eu vim dizer aqui hoje, o Evangelho é a maior terapêutica. Por quê? Por que o Evangelho é a maior terapêutica? Um sábio da antiguidade, está no Evangelho segundo o Espiritismo, já dizia, né? Mente sã, corpo sã. Então, perdão, compaixão, bondade, caridade, benevolência, equilíbrio, são medicações da alma que o Evangelho nos proporciona. Então, religião significa religar com Deus, ou seja, é princípio de sintonia com Deus, é estar em sintonia com Deus. Se eu estou em sintonia com Deus, eu vou procurar me conduzir pelos princípios do Evangelho, pelos princípios da lei divina. E se eu procuro me conduzir pelos princípios das leis divinas, automaticamente eu estarei me equilibrando, eu terei tanto uma mente sã quanto um corpo sã, né? Então, o grande convite à conquista da saúde plena guia-se pelos princípios do Evangelho, tá ok? Esse é o que eu mais queria deixar para nós aqui hoje, que nós temos as terapêuticas da Terra, mas também precisamos buscar dentro de nós essa mudança interior e nos harmonizarmos com as leis divinas. Muito obrigada. Boa noite, meus irmãos. Nós gostaríamos de fazer um convite a todos vocês, porque a nossa biblioteca espírita está funcionando, né, a partir de agora, está toda organizada. Quem quiser pegar os livros, podem pegar. Tem livro para nós adultos, mas também tem para crianças. Então, aqueles que quiserem, podem depois se dirigir à biblioteca, nós estaremos lá. E nós vamos anotar o nome do interessado e ele terá 15 dias para ler o livro. Se precisar de renovação, ele pode pedir para ser renovado. Tá? Boa noite a todos. Meus irmãos, chegamos ao final de mais uma noite. Vamos convidar os passistas ao trabalho do passe. E já vamos dar início à nossa prece final, rogando ao alto que nos auxilie nesse instante, que possamos estar em comunhão com Cristo Jesus, sentindo as vibrações que nos convidam sempre a cumprirmos os ensinamentos do Evangelho, buscando a paz, a serenidade, buscando em nós essa transformação que nos traz sempre o objetivo maior de amarmos, de servirmos e assim sermos felizes. Senhor Jesus, que nesse instante o Senhor derrame o seu amor, a sua luz, a sua paz e que nós possamos também emitir a toda a humanidade terrestre os nossos melhores sentimentos. Lhe rogamos, Mestre, que possamos ser instrumentos do Teu amor e com a oração que nos ensinastes, rogamos a magnetização das águas, rogamos por todas as dores, por todas as lágrimas, que possamos também irmos de encontro aos infortúnios ocultos, buscando essa nossa essência, essa nossa luz. E com a oração que nos ensinastes, agradecemos, damos graças a Ti e ao Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje.
Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que a tua paz se faça em nossos corações, que tenhamos uma semana abençoada e que o Senhor nos acompanhe. Assim seja.